Um terceiro homem suspeito de envolvimento na tortura e assassinato de uma dançarina foi extraditado do outro lado do país. Jared Gray agora será acusado no Arizona, enquanto seus co-réus enfrentam a possibilidade de pena de morte. Gray corre o mesmo risco? Analisamos de perto o suposto envolvimento dele no plano para matar Mercedes Vega, feito, segundo relatos, para impedir seu testemunho. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Se você trabalha com criação de conteúdo ou publica nas redes sociais, já pensou como compartilhamos tantos trechos de casos rapidamente? Vou revelar um segredo. Usamos o Opus Clip, um editor de inteligência artificial tudo em um, que facilita cortar, criar e enviar vídeos para qualquer plataforma. Gera imagens, reenquadra o vídeo e aprimora o áudio. É fácil de usar. Você só precisa acessar Opus Pro/lateral, se cadastrar, fazer o upload e, em minutos, terá clipes perfeitamente editados prontos para usar. Serve para TikTok, Shorts, Reels. Opus Clip é a solução completa que permite aos produtores trazer atualizações virais de tribunais instantaneamente. Acesse Opus Pro/lateral para compartilhar ideias e editar profissionalmente. Ganhe uma semana grátis e depois 50% de desconto. Em 2020, após ser assaltada à mão armada, Mercedes Vega ficou apavorada com o agressor. Ela foi corajosa ao concordar em levar o caso adiante, reconhecê-lo na roda de reconhecimento e testemunhar contra ele no tribunal. Mas esse suposto agressor teria retaliado contra ela, supostamente chamando 2 outros homens de outra parte do país para virem e matar essa jovem. É o que afirmam promotores do condado de Maricopa, Arizona. Em abril de 2023, Mercedes deveria subir ao banco das testemunhas e testemunhar que Koo Jo-young tinha sido o homem que a ameaçou com uma arma. Mas apenas um dia antes dessa audiência, Mercedes desapareceu. Câmeras de vigilância, na garagem do apartamento em Tempe, registraram Mercedes saindo do prédio pela última vez. Investigadores suspeitam que ela foi sequestrada fora do alcance das câmeras por homens em um Chevy Malibu, que também, aliás, supostamente pegou o Dodge Charger dela e o abandonou não muito longe do apartamento dela. Agora precisamos comentar sobre a chegada de um suspeito ao Arizona. Delegados do condado de Maricopa afirmam que Jared Gray foi um dos envolvidos no sequestro e assassinato de Mercedes. Eles dizem que havia provas físicas ligando ele ao caso. Vamos falar disso em um minuto. Preciso te mostrar um vídeo novo, tudo bem? É sobre a chegada de Gray no Arizona. O escritório do xerife divulgou um vídeo de Gray sendo admitido na cadeia do condado de Maricopa em 8 de janeiro. Algemado nas mãos e pés, Gray seguiu calmo as ordens do delegado, por vezes olhando para a câmera que o filmava. Ele ganhou um macacão listrado de presidiário, um pouco de comida e Gatorade. Ele teve a foto da ficha criminal tirada e participou de uma audiência noturna onde o juiz leu as acusações que enfrenta. Um grande júri concluiu que havia causa provável para as seguintes acusações: uma acusação de conspiração para cometer assassinato em primeiro grau, que é um crime de classe 1, e uma acusação de assassinato premeditado em primeiro grau, que também é um crime de classe 1. Conforme o Arizona Family, Gray agora responde a 9 acusações, incluindo assassinato em primeiro grau. Ele foi indiciado no verão passado. Foi emitido um mandado de prisão contra ele e ele foi detido na Geórgia por acusações não relacionadas, o que atrasou sua extradição. Você tem a acusação de junho de 2025, dizendo que Jared DeMarcus Gray, em 16 de abril de 2023, com intenção ou sabendo que causaria a morte com premeditação, matou Mercedes Mariana Vega. O Estado afirma que o crime é perigoso por envolver disparo, uso ou exibição ameaçadora de arma de fogo, instrumento contundente, arma letal ou instrumento perigoso e ou a imposição deliberada ou consciente de dor física intensa em Mercedes Mariana Vega. É sobre isso que precisamos conversar. O corpo de Mercedes foi achado no porta-malas do Chevy Malibu abandonado. Ele estava envolto em chamas na beira da I-10 a mais de 1 hora de onde Mercedes morava.
e os ferimentos que essa jovem sofreu foram horríveis. O médico legista confirmou que ela levou um tiro no braço, foi espancada, teve água sanitária despejada em sua garganta e foi queimada viva. Ela morreu por inalação de fumaça, segundo o médico legista. Foram as evidências no Dodge Charger abandonado que levaram os investigadores aos 3 suspeitos. No carro, policiais afirmam ter encontrado a bolsa grande que Vega carregava nas imagens de vigilância, porém, havia sangue. Eles também encontraram, aparentemente, uma sacola plástica de supermercado com sangue perto das alças, que continha outra sacola dentro. Segundo documentos judiciais revisados pelo Arizona Republic, uma impressão digital encontrada no plástico foi enviada ao Banco de Dados Nacional. Demorou 1 ano para que a impressão de um crime no Tennessee fosse incluída, permitindo à polícia identificar Spencer Hayes. A digital de Jared Gray teria sido achada no fundo de um copo plástico no Malibu, segundo o Arizona Republic. E as denúncias criminais indicam que a polícia conseguiu obter informações de viagem, aparentemente ligando Young aos outros suspeitos. Isso inclui comprar passagens aéreas para Hayes e Gray viajarem do Tennessee ao Arizona, onde aparentemente estão todos os réus. Acredita-se que as informações do cartão de crédito estejam ligadas a Young. E quando os investigadores aparentemente falaram com Gray, ele supostamente disse que viajou para o Arizona a negócios, mas não quis dizer com quem, e afirmou que não conhecia Young nem Hayes. Investigadores acham que Young mandou Hayes e Gray cometerem o crime, pois estava em liberdade condicional por roubo à mão armada e usava a tornozeleira eletrônica de sistema de posicionamento global. Quando os policiais souberam das passagens aéreas compradas por Young, rastrearam a compra até um número de telefone. O telefone foi rastreado até a área onde Mercedes foi achada, em Malibu em chamas. Investigadores de Maricopa também falaram com um homem cujo celular estava perto do carro incendiado. Aparentemente, ele acabou dizendo às autoridades que Young ligou para ele pedindo, abre aspas, para buscar um pacote que acabou sendo 2 homens, provavelmente Hayes e Gray. E os documentos do tribunal indicam que o homem disse aos detetives que recebeu o local, além de um carro que ele pegou. 2 homens os levaram de volta para a região de Phoenix. Os celulares pertencentes, aparentemente, a esse homem e a Hayes, supostamente mostram os 2 na I-10. Após a morte de Vega e um dia depois da de Mercedes, Hayes e Gray teriam pegado um ônibus Greyhound do Arizona para Chattanooga, Tennessee. Delegados do condado de Maricopa voaram ao Tennessee em novembro de 2024 para prender Hayes. Ele foi acusado de homicídio doloso em 1º grau, sequestro resultando em morte, incêndio criminoso, roubo à mão armada com arma letal, furto e obstrução da justiça. E agora que Gray também foi extraditado. Veículos de comunicação do Arizona, que analisaram os registros do tribunal, estão informando que ele está sendo mantido sob uma fiança combinada de $4 milhões em dinheiro. Ele tem audiência preliminar em 20 de janeiro, segundo registros do tribunal. Promotores ainda não informaram se buscarão pena de morte contra Gray, mas seus supostos co-conspiradores. Eles já sabem que podem pegar pena de morte se forem condenados por assassinato. Erica Pillsbury, mãe da Mercedes, disse ao canal ABC 15: saber que veremos os 3 juntos no tribunal me deixa um pouco nervoso, me deixa um pouco enjoado. E eu tive a chance de conversar com a Erica e o marido dela, Tom, antes do Natal. Sobre alguns dos últimos desdobramentos do caso, dá uma olhada. Essa decisão de seguir em frente com a pena de morte contra 2 desses réus. Como vocês se sentem em relação a isso? Isso é algo que vocês 2 estavam defendendo desde o início? Sim, eu queria que Cujo Sincero e Jared soubessem que nós nunca iríamos parar, que eles precisavam entender isso e que toda a vida que ainda me resta e todo o fôlego que ainda tenho, eu continuarei defendendo a Mercedes e vou garantir que toda consequência legal que eles possam enfrentar, eles vão enfrentar. Eles escolheram tomar essa decisão e eu acho que as consequências devem recair sobre eles sem misericórdia, sem hesitação. Não vamos descansar até que todos os responsáveis por tirá-la de nós sejam responsabilizados.
é algo pelo qual lutamos. É difícil ficar feliz, pois as emoções se misturam. Você está feliz, triste, com raiva e frustrado. Eu não fico feliz que alguém possa morrer e isso não é o que eu quero, mas o que fizeram com a nossa filha é compatível com o que fizeram com a nossa filha. Eu não sou a favor de dizer, é olho por olho, mas quero dizer, no fim das contas, minha filha não fez nada de errado. Isso tudo foi por causa de um celular e $1.000. Não tinham respeito pela vida. Pessoas vieram aqui sem conhecê-la. Como a Erika disse, condiz com o que fizeram. Poderia ter sido simples, mas torturaram nossa filha. Eles não respeitam a vida, então não tenho restrições quanto a isso. Que bom que o Estado chegou a esse ponto, pois Cujo é o principal nessa história e razão de estarmos aqui. Os outros só acompanharam. E o Estado reconhecer que ele merece é muito bom para nós e nos ajuda, pois agora seguimos um caminho que sabemos ser longo. Eles não só tiraram a vida dela, mas destruíram as nossas vidas. Sim. Quero chamar a advogada criminalista Meg Strickler para comentar. Meg, muito obrigado pelo seu tempo. Algo que muitos talvez não saibam é sua experiência com extradição. Quero começar por isso. Fale para mim sobre o processo de extradição de alguém da Geórgia para, digamos, o Arizona. O que isso envolve? Quero fazer um anúncio de utilidade pública, começando sobre extradição. Se você tem 2 estados diferentes e alguém tem uma acusação de assassinato ou sequestro, seja o que for, no Arizona, e você é acusado na Geórgia, detido na Geórgia, abra mão da audiência formal de extradição. Este é meu anúncio de utilidade pública e conselho gratuito de advogada. Explique isso. Digo isso porque muitos clientes me ligam dizendo que não entendem ou não sabem o que fazem. Posso explicar. Uma audiência de extradição seria para lutar pelo mérito de que o Arizona não tem o direito de vir e me buscar. Então há leis semelhantes em diferentes países. Por exemplo, se você for acusado de assassinato no México, eles podem pedir sua extradição e não há como contestar. Se as acusações forem muito parecidas em diferentes países ou diferentes estados, então é o mesmo conceito para sempre. Agora, a única vez que você tentaria lutar contra a extradição seria se fosse motivada politicamente, se houvesse algum motivo pelo qual a acusação original não tivesse mérito. O motivo pelo qual estou dizendo que é um processo sumário administrativo é porque isso agiliza todo o processo. Se quiser uma audiência de extradição, espere ser agendada, mas é melhor assinar a extradição formal. Em casos assim, isso é fácil de fazer. Sabemos que ele é acusado de assassinato, sequestro e outros crimes graves. Isso é algo que é parecido na Geórgia. Não há motivo para lutar contra isso. Então, em outras palavras, você está dizendo para alguém na posição do Gray, certo? Não lute contra isso, porque você só vai atrasar o processo. Você já vai ficar preso na cadeia lá na Geórgia. Mas eu acho que, a pergunta seria, ele tem que imaginar. E vamos falar sobre a fiança, $4 milhões. No Arizona, ele não podia esperar chegar lá e ficar livre sob fiança. Então, a questão é, por que não apresentar um desafio legal? E qual seria o desafio legal à extradição? Falta documentação, a violação do devido processo ou prenderam a pessoa errada? Quais seriam os desafios? Isso faz sentido. Você pode alegar que pegaram a pessoa errada. Não me identificaram direito, era meu irmão, algo assim. As acusações são infundadas. E você certamente pode simplesmente ser uma pessoa litigiosa e pensar, sabe de uma coisa? Eu vou lutar contra isso com unhas e dentes em cada detalhe. E se o T não foi cruzado e o I não foi pontuado, eu vou entrar com alguma coisa para contestar. E em um contexto como esse, eu só acho que o sistema inteiro deveria simplesmente continuar. E olha só, eu não sei o que está acontecendo com esse caso, mas você tem que se perguntar, se ele ainda não recebeu a pena de morte, será que está acontecendo algum tipo de cooperação? Será que a pena de morte foi retirada da mesa? Ele já assinou a renúncia à extradição, por isso está sendo levado de volta ao Arizona. Isso é rápido, já que tudo no sistema demora muito. Isso é interessante. Quero falar sobre isso. Uma coisa que achei interessante, pelo que entendi, é que ele foi, originalmente, Gray foi oficialmente acusado em junho de 2025, agora extraditado. Levou um tempo. Por quê? Bem, essa é uma daquelas perguntas de $1 milhão, e eu nunca tenho uma ótima resposta para isso. Então, por exemplo, se você tem um mandado de prisão ativo em qualquer estado, em qualquer condado, eles divulgam isso na rede. Ok, aqui na Geórgia eu só posso falar sobre o estado. Eles colocam no condado, estado e federal.
Certo, então se houver um mandado ativo, o governo pode dizer: "Ei, vá buscar o meu cara". Existe um mandado do governador que pode buscá-lo na Geórgia e enviá-lo de volta ao Arizona. Não sei no geral porque os mandados não são. Eu só não acho que temos a capacidade de cumprir todos esses mandados de prisão e prender as pessoas de forma rápida e eficiente. Mas eu realmente não te dou uma resposta racional e de bom senso porque eu realmente não entendo o motivo. Algumas pessoas eles vão lá e buscam, e por que outras pessoas não vão lá e buscam? Então ele vem aqui, certo? Ele está com fiança de 4 milhões de dólares agora. Eu entendo que cada estado é diferente, mas, por exemplo, na Geórgia, por que 4 milhões e não sem fiança? É homicídio em primeiro grau. No nosso estado, eu diria que nunca colocaríamos um valor em dinheiro para isso, pois ao ser preso pela primeira vez, não há direito à fiança. Por ser um dos 7 pecados capitais, você perde o direito. Um advogado teria que pedir ao tribunal uma fiança para o cliente. E todos esses senhores têm antecedentes criminais. Então eu fico um pouco confusa com o fato de haver qualquer tipo de fiança, porque os fatores para concessão de fiança são basicamente os mesmos em todos os Estados Unidos. Você representa perigo, por exemplo? Você pode cometer outro crime ou influenciar testemunhas? Por que conseguiu fiança? Não entendo por que existe fiança, não deveria ter. Especialmente pelas circunstâncias do caso, quando um dos seus corréus é acusado de estar usando monitoramento por sistema de posicionamento global, tornozeleira eletrônica e supostamente orquestrou o atentado contra Mercedes Vegas. Então deixe isso de lado. Preciso retomar algo que você citou. Agora que ele foi transferido, acordos. Há vários réus aqui. Você acha que a promotoria estaria interessada em fazer algum tipo de acordo com um deles para testemunhar contra os outros ou não? Neste caso, não. Pela gravidade das acusações, nem pelos supostos papéis dos autores ou pela brutalidade do caso. Considerando todas as provas que eles possuem, ainda precisam que um testemunhe contra o outro se todos são cúmplices e merecem punição igual. E se a promotoria acredita que foram eles, você acha que um acordo seria cogitado, por exemplo, com o Sr. Gray? Na minha opinião, e lembre-se, todos nós temos opiniões. Na minha opinião, sim. E na minha experiência, sim. Muitas vezes eles querem chegar a um indivíduo específico. Talvez eles não queiram muito a sinceridade. O cara Reis, porque ele é o maioral, o mais perigoso. Provavelmente não querem que ele coopere. Eles provavelmente pensam, sabe de uma coisa? Pena de morte, sem negociação. Nada está garantido. Pela minha experiência, se há 2 ou 3 pessoas envolvidas e sabemos que 3 foram presas, provavelmente existem outras envolvidas de forma periférica no delito. Você só fez isso porque outras coisas também estavam acontecendo. Então, essas pessoas provavelmente já estão cooperando e uma das 3 também pode acabar cooperando para tirar a pena de morte da mesa, o que é um feito bastante grande de se conseguir. E sim, isso acontece. Então, em outras palavras, uma coisa para talvez ficar de olho, Gray. Eles ainda não disseram oficialmente que vão buscar a pena de morte contra ele. Existe a possibilidade de que talvez não façam isso para conseguir o testemunho dele, certo? Quero dizer, Existe essa possibilidade, pode ser uma questão logística. Não atuo no Arizona. Mas talvez eles não tenham conseguido apresentar o aviso de intenção de buscar a pena de morte até que ele fosse processado no Arizona. Isso parece ser possível, questão processual. E isso não aconteceu só por isso. nós não sabemos se isso complica ou atrasa todo o processo legal quando há vários réus, cada um enfrentando a pena de morte. Ai meu Deus, sim. Como você deve saber, basta pesquisar no Google quanto custa processar um caso de pena de morte. Chega a milhões, e como contribuinte você deve considerar isso. Não estou sendo política sobre concordar ou não com a pena de morte. Mas definitivamente custa. Em primeiro lugar, definitivamente leva tempo. Em segundo lugar, e no meu estado, precisamos ser certificadas. Precisamos fazer um treinamento extra para lidar com esse tipo de caso. Por isso, há várias coisas que demandam mais tempo, dinheiro e esforço. E nem sempre você consegue, e você como promotora pode ir atrás disso, mas não significa que vai conseguir essa condenação. Entendo. Por que querem a pena de morte para eles? Você quer que eu assuma o caso. É horrível pensar no que ela passou. E sim, são inocentes até prova em contrário, mas isso traz a questão das provas. Quão fortes você acha que são as provas? Com base nas reportagens e nos documentos que foram apresentados, quão fortes você acha que são as provas contra esses 3? Infelizmente, hoje em dia, a tecnologia sempre me complica.
Nesse caso, você tem registros de voo, extratos de cartão, dados de celular e do OnStar, além dos registros completos dos celulares. Você também vai ter os leitores de placas, vai ter as câmeras Flock. Você terá as digitais da ABCDFGJAC, o DNA, e as digitais encontradas no único carro, além do DNA do outro indivíduo. Então, a ciência e a tecnologia vão ser realmente as provas mais fortes e concretas. E aí você tem as provas que corroboram. Ao meu ver, eles fizeram um trabalho fantástico, pois quando aconteceu pela primeira vez, ninguém sabia o que era e todos ficaram surpresos. A investigação levou 1 ano, pois é o tempo necessário para cumprir mandados de busca, intimações e outras etapas. Mas eles conseguiram ligar os pontos, então foi a tecnologia e a ciência que resolveram isso. E você não pode, vai ser muito difícil contestar o DNA e as impressões digitais no copo. Tenho que dizer, acho muito interessante que o homem que supostamente pegou 2 desses co-réus ainda não tenha sido identificado. Acredito que a testemunha-chave recebeu imunidade para depor contra eles, certo? Sim, mas lembre-se também que há algumas ligações com Chattanooga. Essas pessoas têm um histórico em comum, talvez não tenham crescido juntas, mas têm alguma ligação. Encontrei uma prisão onde um rapaz de 18 anos estava, junto ao irmão mais velho de 23, em um caso de drogas. Acredito que Gray, Hayes e o irmão mais velho de Hayes estavam envolvidos nisso. Novamente, só me baseio no Google, então não sei ao certo. Mas olhando para isso, você consegue ver os relacionamentos. E então, com tudo isso, é disso que estamos falando quando mencionamos a corroboração e outras pessoas cooperando. Isso ajuda a juntar as peças e chegar à conclusão. Você acha que todos eles seriam julgados juntos? Sabe, com todo aquele dinheiro, eu vou chutar que sim, mas se eu fosse a advogada de defesa, com certeza eu entraria com uma moção para separar, com certeza. Mas isso seria concedido? Há um argumento mais forte por causa da complexidade do caso, da natureza horrível do caso. Mas então todas aquelas testemunhas especialistas que precisam depor e as testemunhas em geral. Para fins de economia de custos, eles podem manter tudo junto como um só. Em um caso assim, se todos forem julgados juntos, seria como uma defesa conjunta. Então, os 3 advogados de defesa diriam: estamos juntos, estamos dizendo que nenhum de nós, nenhum dos nossos clientes, teve qualquer envolvimento com isso. Ou foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. As provas são contra ele. As provas são realmente fortes contra Young, mas não contra Gray. Quero dizer, o que você acha? Algo assim. Um julgamento. Bem... Já julguei casos com vários réus, sempre interessante de acompanhar. Neste caso, são acusados de conspiração. Conspiração e rico são termos técnicos. Não suporto isso, pois o governo cria essas coisas só para complicar minha vida. E não gosto. Em uma conspiração, basta pouco para todos estarem no mesmo balaio. Um acordo formal de defesa conjunta pode existir entre essas pessoas. Duvido, pois vamos prosseguir. Nós vamos focar totalmente em mim e no meu cliente, e provavelmente vamos tentar encontrar falhas no depoimento de cada uma das pessoas que estiverem lá durante o julgamento. Mas eu só estou especulando, eu não sei. Mas em um caso como esse, quero dizer, eu estava em um tribunal hoje de manhã, em um caso onde vi um advogado do CodeFound. Ele me olhou e disse, pensei, deveríamos trabalhar juntas. Mas você precisa proteger os interesses das suas clientes, o que às vezes gera conflitos. Meg Strickler, adoro sua presença. Você explica tudo de forma fácil de entender. Agradeço muito, como sempre. Muito obrigada, agradeço você. É tudo o que temos para vocês, por enquanto, aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, se inscrevam no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Me sigam no X ou Instagram. Sou Jesse Weber e até a próxima.